É química, a próxima aula. Ai, Alessandra, são uma ou duas aulas? 2 aulas de química. É a Amanda. Ah, beleza, então eu vou passar só. A Amanda, né? É, beleza. Eu vou passar só um pouquinho do horário, só para terminar, mas aí eu falo com ela. Pronto, tá gravando já, inclusive pegou um pedacinho da minha fala. Bom dia, bom dia, bom dia novamente. Lembrando que depois isso aqui vai para o YouTube. Eu coloquei lá o mapa mental do Barroco, então quem faltou a aula de ontem, dá uma olhadinha no mapa mental e dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Coloquei essa questão aqui para vocês, né? E aí, só para a gente retomar mais um pouquinho, para ficar bem clara a resposta, que foi letra A. Por que letra A? Porque, veja, no item 1, ele fala do conceptismo e do cultismo. Era só dar uma olhadinha no mapa mental, tá ligado, né? O cultismo e o conceptismo, que é justamente duas áreas, né? Duas formas de desenvolver a linguagem que tem no barroco. Aí no número 2, oposição entre o mundo material e o mundo espiritual. Sim, com certeza, a dualidade, a contrariedade que eu mais falei, ó, conflito espiritual, tá vendo? É, cadê? Aí o 3, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, exatamente os dois principais autores desse período, né, desse processo aí. Tiveram outros, mas eles foram os dois principais, perfeito. Aí o 3 diz assim, o 4 diz assim, preocupação com a racionalidade. Preocupação com a racionalidade, com a ciência. Quando aí você pode dizer, mas Paula, veja, se eu tenho o conflito entre o divino e o humano, então eu tenho uma preocupação com a racionalidade. Sim, você tem uma racionalidade aí que é a contrapartida da fé. Mas quando a gente diz preocupação com a racionalidade, se chama, isso é foco. E o foco do barroco não era esse, era o conflito, os dois. Tá? Então, 4 estaria correto, já eliminaria as letras C e D. 5, Gregório de Matos e Basílio da Gama. A gente já faz uma troca. Se a gente viu que a 3 está certa, então a 5 não está certa, porque Basílio da Gama não faz parte desse grupo do Barroco, ele vai fazer parte do próximo movimento literário, que é o arcadismo. E, desculpa, então a gente já eliminaria a letra B, porque a C e a D já foram eliminadas, e eliminaríamos a letra E. Então a gente não precisava nem ver o 6, porque só sobra a letra A. Gosto por raciocínios complexos, desenvolvidos em parábolas e narrativas bíblicas. Claro, Padre Antônio Vieira. Então, respostas, por isso que a resposta é a letra A. Sim, como eu estava dizendo a vocês, essas questões aqui eu tirei, já são questões prontas, não fui eu quem elaborei, são questões vestibulares, para vocês virem, né, como isso é cobrado nas universidades, tá vendo? Aqui está de São Paulo, claro, mas nas universidades, nas faculdades daqui também é cobrado, tá certo? Então, o que vocês aprendem agora já está preparando vocês para os concursos de vestibulares. E aqui, ó, agora essa questão rapidinho, vamos fazer juntos, tá? Sobre o cultismo e o conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco. Assinale a única alternativa, ó, incorreta. Então tem que se ligar aqui, ó, que é na resposta errada que a gente quer. Então eu vou ter 4 respostas corretas. Dei uma lidinha aí de 2 minutinhos nessas letras. Deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar melhor a leitura e aumentar também o slide. Não, acho que o slide não vai dar, não, que eu vou ter que passar para outra tela aqui, peraí. Deixa eu aumentar mais um pouquinho a fonte. Pronto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só o zoom. Pronto, acho que agora ficou melhor. Dá uma olhadinha aí, de 2 minutinhos. E me digam aí o que é que vocês acham. Isso é hora de ligar para mim. Eu estou em aula. Quando vocês tiverem uma alternativa, vocês me digam.
enquanto vocês vão pensando, eu vou confundindo o juízo de vocês, fazendo a leitura das letras. Vamos lá. O cultismo opera por meio de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. O cultismo e conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem. É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos. Letra C. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que se concretiza no discurso pelo emprego de sofismas, silogismos e paradoxos, e etc. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no sermão da 60ª propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Góngora e Marini, e o conceptismo de Quevedo foi o que maiores influências deixou em Gregório de Matos. Qual a resposta errada? Conseguiram identificar? Vou precisar responder por causa da hora. Bom dia, nega. Eu entrei, já tinha deixado a sala aberta e depois voltei com o meu link para na gravação ficar a minha atividade. E aí, gente? Conseguiram vislumbrar uma resposta? Pode ser aquele chute certeiro. Que estou ligada que essa está um pouquinho mais difícil. Eu concordo com vocês. Letra A, o Edson. Quem mais? Maria Letícia chegando aí. Também letra A, beleza. Mari, letra C. Gente, quem for chegando agora, vai colocando o nome no chat, tá? Porque eu não anotei, não. Deus é mais, né, Lê? Amém, de novo, agonia, né? Letra B, eita, que tem essa tá bem confusa, né? Sim, quem for chegando agora, vai colocando o nome no chat, tá? Apesar de você estar dando resposta, eu tô vendo quem tá, porque por causa do horário eu acabei não fazendo chamada no início. Eita, ô, nega, a mesma, toda vez é isso, né? Um sufoco. Chegou, gata. Muito bem. Vamos embora, então. Tá bem complexo. Bem-vindos a quem tá chegando agora. Tá um pouquinho complexo, de fato. Vamos analisar por detalhes. O cultismo, letra A diz assim, o cultismo opera por meio de analogias sensoriais. O que são analogias sensoriais? É aquela questão do sentir, do observar. Lembra daquele poema de Gregório? Nasce o sol, então por que nascia? Em tristes sombras se vai a formosura. Veja que é tudo muito no sentido, né? No observar, no sentir, no avaliar, valorizando a identificação dos seres por metáforas. Sim, e lembra que eu falei que figura de linguagem muito utilizada era a metáfora, e aí dentro da linguagem barroca como um todo. O cultismo é a característica do texto em verso, do poema. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. Sim, é aquilo que eu falei para vocês. O conceptismo está ligado ao conteúdo, lembra? Então, letra A está correta. Lembra que a gente quer a resposta errada, a resposta incorreta, se liga. Letra B. Cultismo e conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem. Claro, elas não se excluem. Por que não se excluem? Porque um está ligado ao poema e outro está ligado ao texto em prosa. Lembra disso, que eu falei bastante. É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os dois elementos. É possível, sim. Eles não se excluem, mas o cultismo é muito mais utilizado em relação ao texto poético, tá certo? Ao texto em verso. Então, lembra dessa questão. Letra C. O cultismo. Eita, peraí, que não consegui ficar na tela. Ai, meu Deus. Pera. Deu errado aqui. Agora. O cultismo é perceptível no rebuscamento. Cadê? O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem pelo abuso do emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras.
Isso acontece? Claro. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que concretiza no discurso, o que se concretiza no discurso pelo emprego. Puxa, de novo, perdi a página, tá difícil aqui hoje, viu? Ah, fé. Pelo emprego de sofismas, silogismos e paradoxos. Sim, lembra que é atitude intelectual o conceptismo, porque ele tá focado no argumento, né? Lembra do padre Antônio Vieira. O cultismo na Espanha e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente, presta bem atenção nessa letra, e seu mais ardente, cadê, meu Deus? Tá doido o babado hoje. E seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no sermão da 60ª propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Góngora e Marini, e o conceptismo de Quevedo, que foi o que mais influências deixou em Gregório de Matos. Veja, a única alternativa aqui, que mesmo que você não tenha um conhecimento maior, você já tira, de fato, é a letra D. Por quê? Está falando do cultismo, as informações sobre o cultismo estão corretas. No entanto, ele diz assim, ó, foi o padre Antônio Vieira, que o mais ardente defensor do cultismo foi o padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira escrevia textos em prosa. Padre Antônio Vieira valorizava a questão da intelectualidade, as palavras, o conteúdo, o jogo de ideias. Então, a gente está falando de conceptismo e não de cultismo. Então, resposta errada, letra D de dado. Tá certo? Porque todas as outras questões aqui são passíveis, são aceitáveis, menos a letra D, porque está dizendo que o maior defensor do cultismo, que mais utilizava-se dessa forma de escrever, não é que ele não utilizava, ele utilizava, mas o mais ardente defensor está dizendo que foi o padre Antônio Vieira, quando na verdade foi Gregório de Matos, e a letra E confirma isso, tá certo? Então, a resposta errada é a letra D. Logo, deveria ser a resposta a ser marcada, tá bom? Eu sei que essa estava mais complexa, é natural. Agora vem uma também que é bem fácil, porque acho que tá mamão com açúcar para vocês, também de universidade, tá? Todas as questões que estão aqui foram tiradas de provas de vestibulares. Com referência ao barroco, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, de novo a gente quer a alternativa errada. Vou ler com calma e vocês já vão me dizendo ao longo da minha leitura, tá? A única que está errada. O barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. Certo ou errado? Só rapidinho aí. Certo ou errado? Sim ou não? Olha, Hugo acertou, letra D, não foi? Ah, arrasou. Sim, aí. Certo ou errado? Ô, nega, tá difícil hoje a situação, né? Mas se aperrei, não. Oi? Eu acho que tá certo. Está certo. A contradição é sempre presente no barroco. Vamos lá, letra B. O homem centraliza, né, suas preocupações em seu próprio ser, nele mesmo, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. Certo ou errado sobre o barroco? Isso aí é mentira, mano. Adoro quando ele segue essa resenha. É uma mentira da mais deslavada. Por quê? Isso é que está se falando aqui, está se falando do arcadismo. Tem nada a ver com o barroco. O barroco nem está preocupado com cultura greco-romana, com Grécia, com Roma, nem está preocupado, nem está preocupado com o próprio eu. Ele está falando é do ser humano e suas dualidades. Então, todas as outras letras estão corretas, exceto a letra B de bola. Isso é uma mentira. Vai virar jargão isso. O barroco apresenta... Meme, né? Jargão não, meme. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, de conflito entre tendências opostas, claro. Letra D, a arte barroca é vinculada à contrarreforma. Claro, a contrarreforma é aquele movimento que eu falei para vocês, que já tinha passado o teocentrismo, Deus no centro de tudo, já tinha passado o antropocentrismo, Deus, o homem no centro de tudo, e agora estava o conflito, né? A contrarreforma.
O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura. O que é obscuro? É algo ruim? Não, é aquela coisa forte, pesada, rebuscada, que você precisa saber um pouquinho mais da língua, da linguagem, para poder entender, que fica mais difícil, né? Uso de hipérbole e de metáforas. Perfeito. Só voltando aqui nesse lance da contra-reforma é como se fosse a igreja ocupando esse espaço de novo. Lembra de Martinho Lutero? Para quem é evangélico sabe dessa história, porque até nas igrejas os pastores costumam falar. Martinho Lutero, quando se entre aspas, revoltou contra a Igreja Católica, que era a única naquele momento, e criou uma nova igreja, com uma nova versão. Pronto, é a contra-reforma, é o momento em que a igreja vai se modificar e, ao mesmo tempo, tem a ciência também. Então, a balança está se equilibrando. Tá bom? Então, letra B, a resposta errada. Perfect. Muito bem, muito bem, muito bem. Arrasaram. Eu vou agora, como eu disse, pronto, em relação ao barroco, encerramos, né? Prego batido, ponta virada, como diz nas músicas evangélicas, martelo batido, como diz no júri, no meio jurídico. Então, eu vou passar só mais um pouquinho do nosso tempo, na aula de Amanda, bem pouquinho, para falar para vocês sobre o projeto de João Cabral de Melo Neto, né? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Eu já era para ter falado com vocês faz um tempinho e toda vez eu não dava. Peraí. Se essa cebola não travar aqui. Pronto, acho que agora voltou. Deixa eu colocar para compartilhar de novo. Agora. Pronto, deixa eu apresentar de novo a outra parte. Porque eu sou dessas, minha filha, eu sou uma pessoa bilíngue. Então, às vezes, né, vem um pensamento em inglês e a pessoa tem que dizer, tem que expor. Isso porque eu não estou praticando mais o espanhol, senão tem a ver a doideira. Eu deixei de lado o espanhol há alguns anos, mas também gostava bastante. Mas eu prefiro em relação a... como diria um amigo da pós-graduação, filho, russo tu quer demais. Russo é uma briga eterna. Só no sotaque. Eu tenho um amigo da pós-graduação, da minha especialização, que ele dizia, menina, fulano é muito chique, é um chiqueiro só. É mais ou menos o que eu digo comigo, é um chiqueiro só. Pronto. Ó, sobre o projeto, né? Que é o Filtrando Poesias. Apesar de que com essa volta, a gente vai adiar um pouquinho, tá certo? Mas o projeto vai acontecer. Então, ia acontecer em meados, né? Pela metade ali de outubro, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para depois. Estamos articulando, mas o projeto ele vai acontecer. A ideia é aquela mesma questão, né, geral do Filtrando Poesias. Então, vocês têm o acesso, vocês já conheceram um pouquinho de João Cabral, né, já fizeram as leituras de alguns textos, e teve aquele evento de Clarice, que vocês conheciam alguns textos dela, muitos alunos falaram sobre isso, né, lá no evento. É mais ou menos isso que vai acontecer. A gente vai falar sobre João Cabral nesse evento que vai ocorrer. Ou seja, eita, peraí que Stephanie tá falando comigo. Peraí. Daqui a pouco eu respondo a ela. Oi, Stephanie. Aguarda só um minutinho, deixa eu concluir essa aula primeiro. Vê, depois eu falo com ela e falando, é doida, né? E o legal é que vai tudo isso pra gravação, né? O povo que vai assistir depois acho que fica, meu Deus, que professora louca é essa? Esquece, deleta. Apesar de que vai ficar gravado. Enfim, o que ocorre? Vocês vão também falar sobre João Cabral de Melo Neto, essa perspectiva que vocês tiveram ao ler determinado poema dele, né? Qual a sensação, por que você escolheu aquele poema, o que é que aquilo tem a ver com a realidade, se você achou interessante, se não achou, essas coisas. Deixa eu colocar um trechinho só desse vídeo, eu vou deixar o link lá para vocês. Vou deixar o link para vocês lá no Classroom, para vocês assistirem completo depois, tá bom? À tarde eu ponho no Classroom.
Tudo podia ser poesia para João Cabral de Melo Neto. Como nesse poema, ele era chamado de engenheiro, um engenheiro das palavras. Pensava num mundo justo, num mundo que nenhum véu cobrisse. O pernambucano João nunca foi de desperdiçar palavra. Sem enfeite, sem um verso a mais, João tratava de um assunto como qualquer assunto. Obsessivo, ficou 10 anos fazendo e refazendo um só poema. Vê só. E costumava dizer: não sou desses escritores de suspiros poéticos. Para que perfumar a flor? Eu nasci no Recife porque, nesse tempo, meu pai era senhor de engenho no município de São Lourenço da Mata. Oh, é da minha terra. Então, Era puxa. a tradição da família de minha mãe que todos os netos de meu avô nasceram no Recife. Pronto. Eu vou encerrar aqui, gente, por causa da hora. Arrasou da minha terra. Minha terra só tem coisa boa. São Lourenço, tá se pensando, é? Fera, juro. Ai, cadê? Não, o Filtrando Poesia faz parte de tudo isso, Cauane. A junção, a leitura daqueles poemas, que a gente vem fazendo desde junho, tá ligada? A leitura dos poemas, a seleção dos poemas, a produção, como é que se diz? Que bom, eita, massa, nega, que massa. Então, o que acontece? Tudo que vocês vêm fazendo de produção literária nesse período é justamente sobre o Filtrando Poesias, tá certo? Então, tudo que a gente está fazendo ao longo de lá até o evento de João Cabral vai ser contabilizado sim, e faz parte da nota, tá certo? Então, aí no final, a ideia era a produção de poema, mas a gente não vai conseguir, porque esse retorno não vai ser como a gente pensava. Então, esse processo de vocês, enquanto vai desenvolvendo as leituras e tudo mais sobre os poemas, tá certo? E as apresentações no evento, a participação é o que vai trazer a nota para vocês dessa parte, tá bom? Então, não se preocupem, não. Tudo que vocês estão fazendo tá sendo contabilizado, sim. Quanto mais fizer, melhor. Tá certo? Eu vi aqui as mensagens. A minha também é céu azul, só de tiroteio. Viu as resenhas, minha cidade sendo notada, massa, show de bola. Ah, também te amo. Massa, tá certo? Então, vamos lá para a aula de Química. E na nossa próxima aula, acredito que amanhã não vai ser possível, acho que será reunião com os professores, mas ainda não é certo. Ponho sim, vai ficar tudo salvo aqui, viu? Não se preocupe não, o chat fica salvo na gravação e aí eu aproveito para anotar tudinho, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, vão lá para outra aula e semana que vem eu dou mais detalhes desse projeto com vocês. À tarde eu ponho um vídeo lá. Beijo. Vão lá que a gente já atrapalhou demais a aula de Química. Cheiro. Vão lá, vão. Tchau, professora. Tchau.